Muito boa noite, bem-vindos a mais um programa Quase Conversas, um programa do Espaço T, em parceria com a Rádio Metropolitana de Porto. Hoje um convidado especial, já viveu em muitos países, está em Portugal há 5 e chama-se Andy. Boa noite, Andy. Muito boa noite, Jorge, muito boa noite, muito obrigado pelo convite de estar no teu programa. Bem-vindo. Muito obrigado. O que é estar em Portugal há 5 anos? É a realização de um sonho, né? Todos me perguntam se foi por causa do Bolsonaro, se foi por causa da Dilma ou do Lula, sei lá o que, mas não se deve a nenhuma dessas razões. Esse era um sonho. Eu sempre digo brincando, eu não sei, é algo da minha infância, talvez as histórias do meu avô, que era alemão. Pronto, eu sinceramente não sei identificar onde está a origem do meu desejo de morar num lugar que tinha todas aquelas coisas que eu sempre adorei desde criança. E quando eu digo e conto para as pessoas quais foram as razões que me fizeram já 2 vezes, uma vez não foi por migração, foi quando eu fui estudar, então vim estudar para cá, porque eu desejava isso muito. Agora, a segunda vez, então, decidi definitivamente, pronto, então agora eu quero viver a minha vida no lugar que tenha tudo em abundância das coisas que eu mais gosto. Eu sempre digo brincando, só falta uma coisinha: Portugal deveria estar no lugar da Noruega, porque me falta ainda um pouco de frio em função do quanto eu gosto do frio. Mas todas as outras coisas tem: as pequenas aldeias, as montanhas, a neve, os castelos, tudo que fez parte a minha vida inteira, né? E que, por mais que às vezes, né, não sei nem como explicar isso bem, né? A gente nasce num determinado lugar, se apega àquele lugar, tem aquelas coisas dali, mas sempre senti muita falta, como se eu já tivesse, né, tido, mas senti uma falta muito grande dessa coisa. Tanto que eu me lembro, quando eu era adolescente, eu viajava para o Uruguai só porque eu queria sentir a sensação de viver num país pequenino. Com aquele frio lá do extremo sul, já é o cone sul da América do Sul, né? Então tudo isso. Essa é a razão principal, Jorge, por ter vindo para Portugal, e estes 5 anos significam a realização de um sonho, um grande sonho. Ou seja, tu não vieste por causa de problemas financeiros, nem nada, nem por causa de problemas políticos, não, nada. Foi mesmo uma opção. Claro, um sonho de criança. O Brasil passou por tudo que teve havido e por haver, como se diz, e não foi nenhuma dessas coisas que me impulsionou, né? Chegou um determinado momento da minha vida, uma série de situações, uma série de razões. Pronto, agora é o momento, definitivamente. Então agora é preciso fazer isso agora, então já não faço mais, já não vai acontecer mais. E foi o que aconteceu há 5 anos, né? Foi isso. E o que é que, para além dessa vontade toda de vir para Portugal, tu no Brasil tinhas uma vida muito intensa, é muito interessante, não vamos contar já tudo, mas tu não fazias nada do que fazes aqui, ou seja, onde é que tu nasceste no Brasil? Eu nasci numa cidade chamada Gravataí. No Brasil ela é até razoavelmente conhecida, porque houve alguns episódios na cidade que a fez se tornar uma cidade mais ou menos conhecida, mas ela fica na região metropolitana da capital do meu estado, que é Porto Alegre, né, no estado do Rio Grande do Sul. Ao lado, há várias cidades que formam a região metropolitana da capital, e eu nasci numa dessas cidadezinhas, uma cidadezinha de características inteiramente açorianas. Porto Alegre é uma cidade açoriana, né? Totalmente açoriana, tudo. É Parque dos Açorianos, Ponte dos Açorianos, Prêmio dos Açorianos, não sei o que mais, Festival dos Açorianos. Ainda se vê lá muita cultura portuguesa. Bastante. Naquela região do estado, sim. Já na região das montanhas, então a cultura italiana e alemã. E nessa cidade onde tu nasceste, o que é que fazias? Bem, eu não fazia nada lá, porque eu logo saí de lá, né? Eu nasci ali porque normalmente eu fiz a escola até o 12º, não, até o 9º, né? Até o 9º, eu me confundo às vezes porque aqui é por outra contagem. Eu fiz até o 9º ano, que lá também é até o 9º, depois começa de novo, 1, 2, 3, que já é o nível médio.
Quando eu terminei esse Nível médio? Não, o básico. O básico mesmo, o básico. A soma do EB1, EB2 e EB3, tudo numa. Então já tive que ir para Porto Alegre, né? Eu já tinha o desejo de ir, por uma série de razões também. Naquele momento, eu tinha 14, 15 anos ali, 14 anos. Pronto, ia para o nível médio, uma série de coisas me impulsionaram para, então, já ter que ir para Porto Alegre. E ali, pronto, concentrei a minha vida, não é? E em termos de, quando se é jovem, né, estamos a falar dos 15, 16 anos, o que é que tu querias ser? Aqui é já uma coisa um pouco mais complexa para se contar. Então, o que acontece? Só contas o que quiseres. Mas Se não tem absolutamente nada. Só deixa-me então aqui organizar as ideias. O que aconteceu foi o seguinte. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu descobri a música como uma possibilidade profissional. Até então, essa possibilidade não existia. E alguns anos depois, por um crescimento meteórico na área da música, fui muito impulsionado, muito... me entusiasmaram muito. Obviamente que eu tinha talento para coisa e tal. Logo comecei a estudar música justamente na escola onde eu fui estudar o nível médio. Era uma escola de uma congregação religiosa. Eu acho que aqui em Portugal nem sei se tem. Na Espanha tem muito, porque é uma congregação espanhola que se chama La Salle, São João Batista de La Salle. São as escolas da rede lassalista de escolas, que tem pela América Latina toda e tal. E eu fui estudar nesta escola, porque eu queria desesperadamente estudar nesta escola. Chegando lá, eu fiquei encantado com a banda de concertos da escola, com o coro, com aquela coisa toda. E aquilo me chamou imensamente a atenção e eu fui lá, então, me matricular na escola de música. Aquela escola de música, ela era para todos os alunos que quisessem estudar música, tocar o instrumento, aprender, etc. E tinha um cunho mais profissionalizante. Essa escola não era só era lazer, mas não era só. Pronto, fui para lá e ali eu descobri que aquilo poderia ser, lamentavelmente, aí tem uma parte que não é a parte mais bonita da história. Sim, mas podes contar. Claro. Lamentavelmente descobri que aquela profissão poderia ser para mim uma fuga, né? Esconderijo. Mas uma fuga porque... Tu vais contar antes de eu contar para todo mundo. Uma fuga porque tu não gostavas? Ou porque... Não, porque há um episódio anterior na minha vida, no início da minha puberdade, né, 10 anos aproximadamente, que contingenciou a minha vida toda por aproximadamente 30 e tantos anos, até os 40 anos precisamente, até os 40 anos, ali da idade dos 8, 9 anos. Este episódio contingenciou e pronto, configurou toda a minha vida por um período muito longo, inclusive a escolha da minha profissão. Não que eu não tivesse talento para ela, mas ela nunca tinha sido o plano A. Ela não era o plano A. Mas então esse plano B foi fazer música. Foi fazer música. E sim, tu foi fazer acabaste música. por ser um maestro. Um maestro de certa projeção até. Não é? Conhecido a nível do Brasil? No Brasil e algumas regiões ali da América do Sul. Né? E o teu nome é engraçado porque tu chamas-te Andy Wagner. Pronto, mas quando eu era maestro, eu não fui tolo. Eu retirei o Wagner, tanto que nunca ninguém me conheceu como Andy Wagner Pereira. O meu nome é Andy Pereira. Né? Justamente para não fazer nenhuma ligação com Richard Wagner. Sim. Isso seria um estigma e não uma, né? Pronto. Mas também te podia ajudar a dar nome. Podia, mas eu fui mais prudente. Fui mais prudente e foi melhor assim, né? Porque senão sempre viria uma expectativa pela ligação com o nome Wagner que eu não tinha por que estar sujeito a essa expectativa das pessoas, né? Do público e tal. E diz-me uma coisa, Andy, esse foi o plano B. Esse foi o plano B. Qual era o plano A? Bem,
Então eu não falei ainda do episódio que contingenciou, mas já chego lá. O plano A foi antes deste episódio, né? Desde criança é o que eu faço agora. Pois agora tudo foi pro eixo, né? Claro que com uma certa adaptação às circunstâncias do presente, mas quando eu era criança, a minha vida inteira, desde sempre, eu me alfabetizei muito cedo, até porque eu tive uma sorte nesse aspecto. A minha família era dona de escola. Eu estudei, foi assim, foi o céu e o inferno ao mesmo tempo. Tinhas a família a ensinar? Claro, tinha a família, uma família de professores, escola, vivia no meio daquela coisa toda. Então aquilo foi muito importante, mas por outro lado, estudar na escola da própria família é um tormento, um suplício insuportável, não é? E eu desde sempre, acontecia episódios que eu era um aluno problemático, porque eu chegava na aula, mesmo já no segundo ano, no terceiro ano, tudo que se referia à história e geografia, eu já chegava com o livro decorado no primeiro dia de aula. Porque eu o devorava nas férias, semanas antes de iniciar as aulas. Então eu estava ali, né? Eu ficava horas naquelas revistas National Geographic, que são antiquíssimas, desde aquela época já existia, aquelas enciclopédias todas, vendo aqueles países todos, e ali eu vivia naquilo. Eu era desde sempre uma criança. Mas o teu plano A era ser historiador? E o meu plano A era ser ou historiador, ou antropólogo, ou arqueólogo, filósofo, alguma coisa nessa área. Nada que ver com Mas música, a música também é um bocadinho... também tem um bocadinho de história. Claro, não, por isso que não deu tão mal. Por isso que não foi tão mal. Porque tanto que em música eu me dediquei a música contemporânea, a pesquisa em música, a filosofia da música, a filosofia da arte, história da música, história da arte. Porque eu tentava trazer aquilo para aquela profissão que eu tinha escolhido. Não é? Mas pronto. Achas que foi uma má escolha, esta segunda opção? Aí são aquelas coisas que a gente... Como é que eu vou saber, né, o que teria acontecido? Agora, eu acho que sempre é uma má escolha quando essa escolha implica a não possibilidade da vida em plenitude. A minha vida, a nossa vida em plenitude. Então, claro, se aquilo não me permite viver a plenitude daquilo que eu sou, obviamente que não é uma boa escolha. Não é uma boa escolha. Mas consegues conciliar tudo? A duras penas, sim. A duras penas, sim. É gira essa frase, a duras penas. Pois, a duras penas, sim. Porque me fazia sofrer muito. Foi um ledo engano supor que esta fuga daria certo. Porque também teve o encantamento do glamour, do ser maestro, um adolescente, não é? Então pronto, tinha aquilo tudo, as luzes da ribalta, aquelas coisas todas, aquilo tudo era encantador, né? A vida de um maestro era encantador. Eu, um menino muito intelectualizado ali, muito, né? Pronto, já logo me enterrei neste universo de conhecimento e pronto. E foste feliz durante esse período? Conseguiste? Não fui. Não, infelizmente. Foi essa parte de contar não... Foi por isso que tu, quando decidiste vir para Portugal, disseste, e até eu próprio te pedi, perguntei se não querias trabalhar na música e tu disseste que não. Pois. Quiseste fazer mesmo um corte radical quando vieste para Portugal. Claro. E deixa-me então agora explicar o porquê disso tudo. Né? Os espectadores devem estar assim, meu Deus, mas quando é que afinal de contas eles vai dizer o que aqui? É muito simples, não há nada de extremo, mas na década de 70 era extremo. Na década de 70 era extremo, hoje já não é tanto, mas era extremo. Quando eu tinha 8, 9 anos, aflorou, né, aquilo que naturalmente é nessa idade que aflora, emerge a libido, essa coisa toda. Aflora nessa idade, na idade para todos nós, né, todos nós aflora nessa idade a nossa orientação sexual. Né? E imagina ali na década de 70, início da década de 70, ano de 1971, 72, 73, o que significa um impúbere descobrir-se homossexual, né? Que sua orientação sexual, hoje algo já, bom, em Portugal muito, né? Então já está na ordem do dia, mas na década de 70 não tinha ordem do dia nenhuma, né? Só essa descoberta já era uma grande tragédia para qualquer impúbere daquelas décadas. Não é?
Ou seja, tu descobriste que eras homossexual, tinhas mais ou menos... Na idade que todo mundo descobre se é hétero, se é homo, quer dizer, ali 10 anos, às vezes 8, às vezes 12, pronto. A puberdade, ela oscila muito, não é? Mas foi difícil tu assumires isso? Foi difícil tu... 30 anos para isso. 30 anos para isso. Por isso, quando tu me pergunta se eu fui feliz... Mas aí estou um bocado confuso. Tu dizes que não eras feliz por causa de seres maestro, mas agora... Não, tá bem. Deixa eu me desenhar aqui, então, assim. O que acontece? Eu ter me descoberto, claro que significava já naquela época, como ainda hoje para grande contingente de adolescentes e impúberes, significa um problema, né? Para ainda poucas sociedades isso já não é mais um problema. Em Portugal, ainda para um certo segmento da sociedade, continua sendo um problema. Mas pronto, foi um problema. Eu entendi logo que havia um problema aí comigo, não é? Uhum. E para piorar bastante, né, eu fui surpreendido pela minha avó brincando com um menino, naturalmente. Né? Um menino adolescente está ali descobrindo seus afetos, não é? Mas isso às vezes é normal, não é? Não, normal. Depende. Se é numa idade bem mais prematura, normalmente não se trata da orientação sexual, se trata da identidade de gênero. Sim, e a descoberta da sexualidade. Claro, e a descoberta do seu gênero. E por isso que muitas vezes... Bom, nós já estamos em outro assunto, não era nem um caso, mas pronto. Por isso, muitas vezes, uma criança que, ao fazer aquelas comparações de menininho, menininha, percebe que... o seu gênero não é o que dizem que é. Né? Todos estão dizendo é um menino, menino, mas ele, ao ver a menina, percebe que ele quer ser como ela, é ela. E aí vem uma outra situação, não é? É a situação da descoberta da identidade de gênero. Normalmente as pessoas misturam isso tudo numa salada só. Muito depois disso é que vem a orientação sexual. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Né? Nessa época eu não tive nenhum problema quando eu brincava com a minha priminha e corria atrás dela e fazia aquelas brincadeirinhas todas. Isso implicava que eu estava descobrindo que eu era menino, não de quem eu gostava, eu estava descobrindo quem eu era. Então essa é aquelas 3 perguntas que se faz: o que eu sou, eu nasci do sexo masculino, quem eu sou, o gênero que se configurou, e de quem eu gosto. Isso se dá com anos de separação uma coisa da outra. Então isso foi uma fase que não tem problema nenhum. Né? Não aconteceu nada ali nessa fase. Agora, na fase em que surge a manifestação dos afetos, aí, como se diz brincando, a porca torceu o rabo, não é? Porque ali a coisa não se encaixou. Não é? E a tua família descobriu-se? Claro, e eu fui espancado. Esse foi o grande problema, não é? Fui espancado bem fortemente. Claro, aquilo era uma coisa, né, para aquelas pessoas daquela época. E isso me levou ao que a gente chama hoje, né, modernamente, ao armário. Isso foi o que, então, eu disse agora há pouco, contingenciou todas as minhas decisões futuras, todas as minhas escolhas, todas as coisas que vieram depois. Mas o que se torna engraçado é que tu descobriste que eras homossexual, acabaste por ser rejeitado pela família, escondeste essa homossexualidade e escolheste uma profissão que de alguma maneira tendencialmente... Freud explica, não é? Como diz a brincadeira. Até uma profissão que tendencialmente existem mais pessoas mais homossexuais. Sim. Ou com predisposição para... Se calhar foi a verdadeira isso fuga pode foi ter essa. sido uma percepção inconsciente. Ter sido uma percepção inconsciente. Se calhar essa foi a verdadeira fuga, não é? Talvez, considerando que se fosse o meio da música popular, isso faria ainda mais sentido. No âmbito da música erudita, a música erudita é muito machista. Né? Extremamente machista, ainda até hoje. Basta nós olharmos no mundo inteiro as orquestras sinfônicas. Qualquer um que nunca se deu conta quantas mulheres tem. Sim. Sempre é um número menor. Agora é que começa. E maestrinas é uma coisa recente. Não é? E maestrinas, então, nem se fala. Né? Agora que tem grandes maestrinas mulheres, né? Pronto. Polonesa, lá, do Darava, etc. Mas isso até 20 anos atrás, isso era absolutamente... Mas diz uma coisa, Andy. A tua família ainda são vivos? Não, já todos falecidos. A última, quer dizer, eu tenho uma irmã não sanguínea,
Mas o pai, a mãe, avós, já Durante todos, né, todo o falecidos. percurso da existência deles e teu, eles aceitaram essa tua opção? Só a única que sobrou foi a minha mãe. Já os outros tinham falecido, não é? Foi só assim aquela ópera né, no primeiro momento, mas depois isso tudo. Minha mãe, apesar de não ter muito conhecimento disso, ela se culpava, como normalmente as mães se culpam. Qual é a pergunta que normalmente uma mãe faz quando descobre que o filho é gay? Onde foi que eu errei? Isso é pergunta clara, assim, cara. Não é? Então pronto, ela se culpou muito, depois aprendeu tudo, percebeu tudo. E infelizmente logo faleceu, poucos anos. Ela faleceu, né, 3 anos, pronto, eu já nem me lembro bem, pronto. Mas ela faleceu, e faleceu prematuramente, inclusive. Muito rapidamente, vítima de um cancro no pâncreas, que é um cancro muito fulminante, não é? Então, quando descobriu, pum, já estava, né? No fundo, Andy, estás-nos a querer dizer, não é? Que a tua sexualidade condicionou um bocado a tua vida. Condicionou bastante, claro. E não tem como não condicionar, não tem como não, né? A sexualidade é a nossa vida. Claro, é o centro motor, é a coluna, são os afetos, né? Tudo está contingenciado. Imagina um adolescente que não consegue viver os seus afetos, que não consegue ter a sua primeira namorada, não tem essa história para contar, vive a vida inteira escondendo as situações. Quase passa a ter uma vida dupla, não é? Óbvio que passa, não quase não, né? Passa-se a ter uma vida dupla, quer dizer, uma vida real escondida e uma vida, né, que não é real. Agora, o que acontece para concluir esse desenho aqui que eu estava tentando fazer, não é? Esse fato contingencia esta escolha, entretanto não foi das piores, né? Há de se considerar que não foi das piores. Dentro do espectro dos meus talentos, pronto, estava ali uma coisa que funcionava bem, não é? Agora, claro que viver um plano B é um horror, não é? Se abre os olhos ao se acordar, quando nós nos acordamos e quando fechamos os olhos para dormir, nós sabemos que nós estamos num plano B da vida, né? Que nós estamos numa condição que não é a nossa, não é transparente, não é autêntica, não é simplesmente, né? Isso foi muito Mas tu podias difícil. ter feito um corte radical, como muita gente faz, e ires, por exemplo, ao Rio, para São Paulo, para outro país. A minha homofobia internalizada era muito forte para conseguir fazer isso, né? Era muito forte. Tem muitas pessoas que conseguem. Mas imagina que eu fui, aos 22 anos, também eu não fui para um lugar fértil para isso, não é? Pois. A Rússia não é fértil para isso. Tu estiveste na Rússia Sim, aos 22 anos. Aos 22 anos fui para a Rússia, já resultado da escolha profissional. Pois dá para perceber que foi com êxito. Pronto. Fui estudar, né? Eu hoje, para mim, é a coisa mais fácil do mundo dizer que a razão que ocupava 99% do espaço das razões era o meu desejo de vir para a Europa. Só. Sim. E foi uma escolha boa, porque a escolha dessa profissão me propiciou isso. Né? Então houve essa coisa. Se eu tivesse escolhido talvez uma outra profissão, na área das humanas até isso é mais possível. Mas se eu tivesse sido, né, um técnico, um engenheiro, já talvez seria mais difícil. Né? Agora, a música, né, sobretudo a Rússia, que é a Meca, né? Pronto, isso foi uma maravilha. Foi realmente uma experiência maravilhosa. Estiveste lá quantos anos? 8 anos. Aprender música clássica. Claro, sempre música clássica. Era isso que eu estava dizendo, quer dizer, a música clássica mas é mais... engraçado, e já disseste isso, foste para um país onde também a homofobia é muito grande. Terrível. E a homossexualidade existe, mas é como se não existisse. Até hoje. Não é? Apesar do fim da União Soviética, que eu estive lá nesse período todo, né? Eu cheguei em 86 e saí de lá em 94. Portanto, aquele período dos anos ali, 90, 91, 92, queda do Muro de Berlim, aquela coisa toda, dessa década, eu estava ali vendo tudo em loco. Tu quase parece que perseguias um bocado a não liberdade. Ou ela que perseguia? Não sei. Naquele período da minha vida,
não havia, eu não sabia o que era liberdade. Então nem sei se eu a persegui ou não, ela simplesmente não existia. Ela simplesmente não existia. Achas que o peso da família, da cultura, no fundo, de alguma maneira bloqueou-te e tu sentiste mesmo isso? Uma pessoa bloqueada que não te queria libertar? Claro, evidentemente. E era engraçado porque muitas pessoas, eu sofri um problema danado, porque muitas pessoas viam a minha extrema musicalidade, sensibilidade musical, que não é pequena, ela é grande, pronto, né? Viam isso e eu me preocupava muito porque eu tinha medo que isso me delatasse, e de fato delatava. Né? Delatava é descobrir-se, não é? Claro, ou seja que as pessoas percebessem né? Essa extrema sensibilidade, sobretudo quando eu comecei a ficar mais velho. Quer dizer, imagina, o maestro Andy nunca teve uma namorada, vivia mentiras muito grandes, não é? Encenava apaixonamentos e enamoramentos e coisas pronto, o que eu posso fazer, não é? O tempo ia passando e claro que ficava cada vez mais evidente que havia algo, né? Até eu descobri a vocação sacerdotal, que eu não sei de que bolsa eu tirei isso, né? E fui para um seminário aos 37 anos. Né? Mais uma fuga. Bom, aí também há uma questão que eu diria, não é? Ali foi sim, com todas as características, um suicídio da alma, não é? Não foi o suicídio do corpo, mas foi o suicídio da alma, ou seja... Achas que muita gente faz isso? Vai para os seminários? 95%. Agora, se me pedirem para provar isso, eu não teria como fazê-lo. Né? Isso é uma coisa que só se vê e se experimenta e se vive. E se sabe, não é? Agora tem o Frédéric Martel, com seu livro... O Armário do Vaticano, com contundências muito maiores para demonstrar isso, aliás, de uma forma soberba, ele mostra isso maravilhosamente. Hein? Está sendo muito polémico. Está sendo muito polêmico, mas ele foi muito respeitoso, queira ou não. Né? E coloca uma verdade sem escândalo, né? Com toda uma gama de evidências e pessoas, os cardeais todos que se predispuseram a revelar isso tudo, não é? Então é um livro muito denso, não é? Mas que expõe uma realidade que qualquer seminarista poderia escrever o livro que o Frédéric Martel escreveu, só que não teria coragem. Não só a coragem, mas não teria o respaldo e a sustentabilidade para fazê-lo, porque muitos outros autores contaram a mesma história, só que não tinham né? Isso é alguém que quer denegrir a imagem da igreja, mas na verdade não se trata disso. São pessoas que tentaram mostrar a dor das pessoas que lá estão, né? E que resulta dessa homofobia terrível que a igreja, né, tem. Então. Tu chegaste a ser padre? Não. Foi uma tentativa falhada, né? Quando eu cheguei aos 37 anos, a situação era muito grave na minha vida. Muito grave. Então, eu resolvi abandonar tudo, deixei minha condição de professor da universidade, de regente, tal, e resolvi dizer que tinha vocação sacerdotal. E fui para o seminário, né? Cheguei no seminário e me dei conta que todos tinham tido essa mesma ideia, né? Gente, aqui todo mundo teve a mesma ideia que eu. Né? E assim foi. Foram 3 anos, mas foram 3 anos de uma experiência, eu diria, titânica. Titânica. Ali, né? Pronto, mas só que ela acabou. Ela acabou e acabou maravilhosamente bem, porque houve um outro episódio também muito peculiar e até às vezes não, muito engraçado, foi muito engraçado. Como é que eu me assumi? E quando eu me assumi por uma série de estudos que eu fiz depois, porque depois fui fazer então aí, eu estava no 3º ano de filosofia já, né? Naquele período para ser padre eu tinha que, né? Aí fui para frente com isso, já leigo, né? Já não mais seminarista. Aí fui para psicanálise, formação em psicanálise e tudo mais. E então foi quando eu comecei a fazer aquilo que eu faço hoje. Com ocupação total, 100%. E por que deixei a música? Porque no dia que eu me assumi, eu olhei para aquilo e aquilo não fazia, por lógica, nenhum sentido. Qual é o sentido que fazia eu continuar no plano B da minha vida? Não é?
Não havia menor, mas o que eu estou fazendo, gente? Aí pior ainda, para piorar, chego eu no seminário e com o currículo que tinha, o arcebispo me chama e me impõe o cargo de regente do coro, né? E tive que fazê-lo, né? E ao fazer isso também não podia fazer de forma amadora. Então tive que me dedicar de novo à música, né? Dessa forma, pronto. Então, era o peso dobrado, além da coisa do seminário ainda. Que idade é que tinhas quando te assumiste? 40, recém-feitos. Foi em outubro do ano que eu fiz 40. Faço aniversário de 31 de agosto. E o que é que sentiste quando fizeste isso? Bem, foi um episódio muito engraçado. Aliás, nós estamos falando só disso, né? Foi um episódio muito engraçado. Foste tu que... Pois, mas que não tem como, Jorge. Pois. Não tem como. Sim. O que me perguntam a tua vida relacionada a isso diretamente e sobretudo pela profissão que escolhi, né? Sim. Dedicar-me à área de direitos humanos de forma profissional. Pronto, quando me perguntam qual é a tua profissão, não tem como escapar disso, né? Sim, se estás a ser um testemunho importante para muitas pessoas. Claro, talvez também sim, claro, é o objetivo deste programa. Também. Pronto. Mas o que é que sentiste quando tu resolveste assumir? Foi engraçado porque eu tinha um colega já padre ordenado, eu não era padre ainda, e ele estava às bordas do suicídio pela mesma razão. E veio conversar comigo, confessando a sua orientação sexual, porque ele supunha, eu disfarçava muito bem, e até por natureza as pessoas acham que quando me dizem, ai, tu não pareces... Não estão me elogiando, não é? Porque não parecer parece ser bom, né? Então já existe um preconceito implícito aí, né? Não, pareço sim, né? Tem muitos tipos, mas pronto. Em princípio era aquela história do não parece, né? E esse meu amigo tampouco havia percebido, não quis perceber e me confessou isso. Isso me colocou numa crise brutal, porque eu me vi na condição ou na situação de ter que ampará-lo, dar-lhe aporte, ajudá-lo de uma forma muito contundente, porque ele estava numa situação muito delicada, difícil, e eu estava lá pela mesma razão. Aquilo foi uma coisa... Não podia ser fácil vocês se apaixonarem? Porque estavam frágeis, estavam sozinhos? Não por ele, casualmente não. Mas claro que no armário se vive paixões platônicas, não é? Não tem como, não há como. No decorrer de minha vida, isso era uma outra grande razão de profundos e dolorosos sofrimentos. Porque a minha vida era muito escura, era nigérrima, era uma vida que não fosse a música como fuga, para eu ter ali uma espécie de máscara de oxigênio que me permitia... de alguma maneira respirar. Todo o resto, que outras realizações haveriam possíveis de serem, né, seria possível de serem feitas, não é? As realizações afetivas, as realizações pessoais, nada era possível, não é? Pronto. Mas quando te assumiste, ainda não disseste o que é que sentiste? Pois pronto, estou lá. Então eu converso com um colega amigo meu e pergunto, fulano, para não dizer nomes, havia em Porto Alegre um psicanalista muito conhecido, bastante que eu já tinha ouvido falar, e era amigo dele. Eu disse, fulano, será que tu poderias me dar o contato do doutor fulano, do doutor Mengano, porque há uma situação assim, e confidenciei isso para esse meu amigo, que era colega também. Me deu o telefone e eu liguei, marquei um encontro, que achei muito estranho, porque quando eu liguei, o doutor correspondente me pediu que ligasse para a secretária e eu achei aquilo estranho, e quando liguei, ele foi marcado uma sessão para mim, e aquilo foi tudo muito esquisito. Eu disse, não é para mim. Eu disse, não, está aqui o seu nome, é para si. Pronto, lá fui eu, numa quarta-feira, nunca me esqueço disso. Chego no consultório, mas eu sou macaco velho em ludibriar psicanalistas e psicoterapeutas, etc., porque eu já tinha feito muitos períodos de psicanálise, psicoterapia na minha vida. Aliás, eu adorava, e Freud explica isso muito bem. Era meu inconsciente tentando, né, dar jeito na coisa.
E aí contei toda a situação. Até hoje eu admiro muito a destreza desse profissional. E quando eu fiz menção pronto, acabou a história, vou me despedir agora, já contei tudo, já na semana que vem o meu amigo aqui para ter as suas sessões, iniciar o seu processo terapêutico. Ele olha para mim e diz, não, fique sentado, sente-se ainda um pouquinho, gostaria ainda de conversar consigo ainda algumas coisas, e eu acho muito interessante esse seu interesse em buscar a resolução do problema das pessoas, né, desse seu amigo em particular, mas eu me pergunto quando é que você, no caso, né, quando é que você vai resolver o seu problema? Uhum. E ele fez essa pergunta de uma forma quase como um tiro a queima-roupa, não é? E me pegou completamente desprevenido. Não estava preparado para aquela pergunta. E eu gelei. Eu fiquei gelado, provavelmente fiquei com a cor do arco-íris naquela hora. Porque eu realmente senti a sensação de morte, né? Dizem brincando que passa a nossa vida pelos olhos quando se vai morrer. Uhum. Me passou a vida pelos olhos, né? A vida toda, aquela vida negra de negação, pronto. E aí, eu não sei quanto tempo isso durou. Não faço ideia se isso durou 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, isso apagou completamente. Então eu exclamo, está bem, então vamos resolver o meu problema. E para piorar a situação, ele era muito, muito bom mesmo, uma cara assim, muito como se não quisesse nada, me pergunta, mas eu preciso saber qual é o seu problema, diga-me qual é o seu problema então, né? E aí eu disse, meu Deus, eu caí como um ratinho nessa ratoeira, não é? E diante daquilo já não tinha mais alternativa. O desespero me tomou conta. Eu acho que eu suei frio, quente, de todas as temperaturas. Uma sensação de um desespero avassalador. E eu tive que dizer. Depois de não sei quanto tempo também, porque isso, a memória apaga essas coisas, não é? Então eu disse, é que eu sou homossexual. Só que quando eu disse eu sou homossexual, ele não precisou dizer a frase que disse. Mas vamos tratar do seu problema. O seu problema é o que você pensa de ser homossexual e não sê-lo, não é? Mas antes de ele dizer isso, provavelmente foi uma catarse. Houve qualquer coisa química, liberação de qualquer questão, sei lá. Porque os meus sentidos mudaram, Jorge. Os meus sentidos mudaram, né? Parece, isso me toca emocionalmente muito profundamente ainda hoje, parece que as cores mudaram, o tato mudou, as sensações olfativas mudaram, parece que eu enxergava tudo com mais luminosidade. Claro que isso é uma questão da psique, obviamente. Mas pronto, foi isso que eu senti. E naquele momento eu me lembro que num estado emocional que eu jamais tinha vivido em toda a minha vida, perguntei se eu deveria ir de volta para o seminário ou ir para minha casa, porque eu não sabia para onde ir, eu estava completamente... O que eu faço agora? Eu vou para o seminário, porque também, o que eu estou fazendo no seminário? Aquilo tudo caiu naquele momento, né? E agora o que eu faço? Eu não posso voltar para o seminário. Aí ele me acalmou, não, vais voltar para o seminário. Como se nada tivesse acontecido, semana que vem estarás aqui, e pronto. E aí, então, assim foi o processo. Eu passei 3 dias rindo, foi outra catarse também, foi um processo catártico, depois que eu fui entender tudo isso. E foi muito engraçado, porque eu não conseguia deter o riso, não é? Claro, provavelmente toneladas de tensão que se libertaram. Claro, né, que se esvaíam. E era engraçado, porque às vezes era constrangedor. Os meus colegas, o que está acontecendo com o Andy, qualquer coisa não para de rir, e era um riso, né? Eu sou muito risonho, mas eu ria muito, muito, muito. Pronto, depois de 2, 3 dias isso foi normalizando, e aí então eu fui organizando a minha vida, né? Dali a 2 meses terminou o seminário, eu anunciei a minha saída do seminário. A partir de então, essa primeira ideia maluca, essa fuga, não é? Como tu mesmo disseste, deixou de fazer todo sentido, e tinha uma outra, que era a minha profissão. Neste exato momento, então, já levei logo direto para as primeiras sessões de psicanálise. Bom, e agora o que eu faço? Eu não faz mais sentido nenhum eu continuar com projetos para o futuro,
de maestro. E o projeto, inclusive, que eu tinha na universidade, foi muito doloroso isso, muito complicado, porque eu tinha um projeto a médio e longo prazo na universidade, onde eu era diretor musical, e tinha a orquestra a meu cargo. Tinha um projeto para contínuo, um projeto de continuidade, e aquilo tudo foi um problema grande, administrar aquilo tudo, até que então, nesse meio tempo, conheci o meu ex-marido, casei-me, e juntou ali um desejo de ambos, que era o sonho de sair do Brasil, porque ele também tinha este sonho. E aí vocês, pronto, vamos realizar isso então agora. E isso foi um caminho que eu encontrei. Isso agora vai dar certo. Isso agora vai se resolver. E foi aí que decidiste vir para Portugal. E aí foi que eu decidi vir para Portugal. Então agora definitivamente vamos para a Europa, vamos para Portugal. Ele concordou tranquilamente com isso. E pronto, começamos a fazer o projeto disso. O meu desligamento da música, isso levou algum tempo, né? Isso não foi assim imediato. Nisso eu comecei com a minha atividade como ativista, me dedicar pronto, e aí as coisas foram... E aqui em Portugal é que tu realmente te assumiste a 100%? Não, já no Brasil. Sim, mas aqui sentes uma liberdade que não sentias lá, talvez. Não, a liberdade eu sentia. O perigo era maior. Mas porque o Brasil é mais... O Brasil é um país que aceita muita diversidade e aceita a diferença. Não, isso é mito. Isso é o mito do país hospitaleiro, do país alegre, do país do carnaval, né? O Brasil, basta olhar nas coisas básicas, é um país profunda, endemicamente racista, homofóbico, transfóbico, e isso, inclusive hoje mais do que nunca, isso emergiu dos esconderijos da sociedade, não é? Quando se legitima esse tipo de coisa, então não foi nenhuma surpresa para mim, isso não foi mesmo, para muitas pessoas foi uma surpresa, para mim não foi. O Brasil é um país só mais perigoso, não é? Mas eu me colocava na condição de uma pessoa etnicamente, por exemplo, de etnia negra. Não tem como se pintar de branco. E se o país é perigoso, eu teria que enfrentar isso. Foi a decisão que eu tomei, não é? Pronto, claro que eu tinha a sorte de morar em São Paulo. São Paulo é uma cidade mais cosmopolita, muito mais, pronto. Então... Mas, voltando agora para Portugal, até porque já temos pouco tempo. Sim, eu falo demais. Falo demais. Mas acho que foi bastante interessante. Ainda temos aqui 15 minutos para falar um bocadinho daquilo que fazes em Portugal. Em Portugal, tu continuas a ser o Andy, e se calhar o Andy que realmente quis ser sempre, não é? Que não quer ser músico, mas que quer lutar pelos direitos das questões LGBT, das questões das minorias. Em 5 minutos, o que é que tu fazes aqui agora? Bem, isso foi assim o apêndice daquelas coisas todas, da sociologia, da antropologia, da filosofia. Pronto, como é que eu vou direcionar isso agora? A que área, né, de acordo com a contingência social do momento e a minha história de vida? Achei prato cheio para isso. A área de direitos humanos. Pronto. E em função da minha história de vida, dentro desse guarda-chuva, aquela fatia que seria a área dos direitos humanos LGBT. Coisa mais lógica, natural, né, como um dominó que vai caindo. E aqui eu trabalho, então. Claro, as coisas que eu sonhei começaram a acontecer. Então, a primeira coisa, um vínculo profissional com uma instituição as duas maiores de Portugal é a ILGA, Portugal, e a Plano I. Então, tive a sorte, o presente dos deuses ter sido, né, chamado para fazer parte da equipa de técnicos da Plano I, como educador de pares. Isso quer dizer que tu trabalhas, a Associação Plano I é uma associação aqui do Norte, com muito impacto. Isso, tem muito impacto no país. As questões da sexualidade e das minorias. Exatamente. Por acaso está sediada em Matosinhos, alguns dos projetos? Na verdade, oficialmente, a sede oficial é em Porto. Sim, mas depois tem alguns serviços. Sim, tudo está em Matosinhos. Tem uma parceria com a Câmara de Matosinhos. Com a Câmara de Matosinhos. Matosinhos é uma cidade pioneira em todas as questões LGBT em Portugal, por incrível que pareça. E tem o Espaço GIS. Tem o Centro
Ou Centro Giz. Centro Giz, que não é aí que trabalhas? Não é nesse projeto que eu trabalho. Tu trabalhas numa casa Colaboro. que, no fundo, Sim, eu trabalho na primeira casa de emergência e abrigo para pessoas LGBT vítimas de violência. Ou seja, tu no fundo trabalhas com pessoas que podem vir de todo o país, numa Sim. casa que é secreta, que ninguém sabe onde ela existe, exatamente. e que protege pessoas normalmente transexuais. Em função das questões sociais da atualidade, é a questão da identidade de gênero a que é mais sensível hoje. Né? Ou seja, são transexuais que são vítimas de violência doméstica? E não só. E não só? Não só, porque em função porque, por exemplo, grande parte das pessoas trans que estão na casa e que chegam à casa são pessoas já com seus 30, 35, 40 anos. Que viveram a sua transição nos piores momentos possíveis e imagináveis há 20, 25 anos atrás. Imagina o que era uma pessoa lá pelos 12, 13 anos, entender-se uma pessoa cujo gênero não corresponde a seu sexo, uma mulher, não lhe sobrava outro caminho que a expulsão de casa e a prostituição. Esse era o caminho basicamente único, não tinha condições de continuar a sua vida acadêmica, a sua carreira acadêmica, não lhe sobrava outra coisa. Essas são as pessoas mais vitimadas, não é? E que acabam num determinado momento da vida chegando ao fim da linha, que é uma casa de emergência, uma casa-abrigo, onde então ali elas vão encontrar uma possibilidade de reversão da situação de violência. Muito afeto, tem todo o apoio necessário. Claro, e estão protegidas, não é? Claro, estão protegidas com todo o apoio psicológico, psiquiátrico, jurídico e tudo que elas precisam. O apoio emocional. A maioria são adultos já, não é? A maioria são adultos, jovens, mas já jovens adultos. E que foram, pelo que percebo, sempre vítimas de uma forma ou de outra, ou da família, de casamentos. De casamentos, ou às vezes não disso, mas da vida que levavam, não é? Como, em geral, no caso, a prostituição ainda está longe de ser uma profissão digna. Portanto, elas não encontram dignidade nessa profissão. Porque muitas delas não fazem. Muitas, e não só mulheres trans, mulheres cis também, não é? Escolhem aquilo como um objetivo de vida. E não tem por que não sê-lo. Não é? Mas outras vezes não. Não é? Então, existem essas duas possibilidades. Sim, mas, independentemente, ali não encontram dignidade. Para muita gente... Ainda é muito complexo um homem que se quer transformar em mulher porque não se sente homem e se sente mulher. Claro, obviamente. E isso depois faz com que eles entrem na prostituição para sobreviver. Claro, para sobreviver, obviamente. Agora já não é tanto, já existem outras opções, né? Outros países, pronto, o Brasil mesmo, com toda a situação que está, já existe uma realidade de evidenciamento. Já existem delegadas trans, professoras de escolas trans, advogadas, médicas, pronto, enfim. Em Portugal ainda um pouco menos, né? Isso ainda é mais... Há um pouco tempo, foi este mês, acho eu, em Nova Iorque houve um desfile só com modelos sim, trans. É claro, começa agora a ter as singularidades vão se afirmando, vão tomando a sua... Achas que tu agora, no fundo, aquilo que sofreste, de alguma maneira queres ajudar os outros a sofrerem menos, e achas que o facto de os ajudarem a sofrerem menos também te faz a ti sofrer menos? Bom, eu já não sei se sofro menos porque eu não sofro, já, né? Isso já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Eu acho que a questão de fazer o que eu faço não é nem mínima. As pessoas às vezes fazem mito disso. Não é minimamente diferente do que faz um médico, do que faz um advogado, do que faz qualquer profissional cuja profissão é ter o outro a seu serviço, né? A seu serviço não, a pôr-se a serviço do outro, mas sem nenhum mito disso, não é nenhuma coisa religiosa, não, é uma profissão onde eu estou para servir o outro que, de uma forma, está me dando o retorno. Essa reciprocidade, não é? Muitas vezes, esse servir o outro é simplesmente estar sentado à beira deles, ou delas, e ouvi-los. E ouvi-los. Basicamente, na profissão que eu desempenho, essa especificamente de educador de pares, basicamente é isso. É ouvi-los. É ouvi-los. E são histórias incrivelmente incríveis. Histórias incríveis, assim, de
dar uma experiência, né, e um panorama da humanidade incrível. Achas que a incrível. sexualidade condiciona tudo no mundo? Eu sou muito freudiano, portanto diria que sim. Não há como contestar isso. Né? A tua história é prova disso, não é? Não. A minha história não é prova disso. Porque se eu tivesse sido, como sou um homem cis e tivesse sido hétero, a minha sexualidade condicionaria. É porque as pessoas não se dão conta disso. Sim. As pessoas não se dão conta do quanto a sua sexualidade condiciona a escolha da esposa, o ter filhos. O que é isso? Que não a manifestação da sua sexualidade. É que as pessoas não fazem essa relação em função, né, de ser uma coisa absolutamente óbvia, não é? Claro que quando se trata de uma configuração de sexualidade até então minoritária ou, por muito tempo, proibida, criminalizada, etc. Então, isso, claro, acaba por um tempo tendo um certo significado específico, que um dia vai deixar de ter esse significado, isso é óbvio, não é? Pronto. Portugal, apesar de tudo, já tem muitos direitos, não é? Nesse meio. Não tudo, né? Não muitos, tem todos, né? Tem, Portugal sim, já não precisa, no âmbito legal, não é? Tudo. Já tem tudo, precisa ainda de alguns aperfeiçoamentos em coisinhas aqui e ali. Né? Já se pode casar. Não só, se pode casar, adotar, a autodeterminação de gênero, toda a questão do processo. Projetos como estes, como esses, seja, claro, óbvio, isso são projetos financiados pelo Estado. Né? O que é muito bom, porque no fundo há essa preocupação, não é? Claro, obviamente, claro que sim. Não, no aspecto legal, Portugal faz parte dos 6 países top, né, do mundo mais desenvolvidos na área de direitos LGBT. Há ainda uma certa distância das conquistas sociais, ou seja, o comportamento social. Mas na Europa é meio assim, primeiro vem a lei para depois o hábito. Né? Isso é uma questão da antropologia europeia. Nós temos alguns empresários super famosos lá fora, em Londres, por exemplo, um bancário que sempre foi assumido como homossexual e que é um dos grandes bancários do mundo. Isso eu nem sei, não é? Eu nem sei desse. Tem outros, né? Como é que se diz? Sei lá o quê? Bastante conhecidos. Como eu estou mais ligado à questão política e o cenário político, então eu já me lembro muito mais do Leo Varadkar, na Irlanda do Norte, o primeiro-ministro de Luxemburgo, a primeira-ministra da Sérvia. Esses, agora no parlamento português, né, são 5 ou 6, o Alexandre Quintanilha, que está de novo no parlamento, que isso é uma maravilha, não é? Foi reeleito não, porque ele não estava, mas foi eleito novamente, não é? Para o parlamento, foi um dos grandes responsáveis pela legislação portuguesa. Que Portugal, apesar de ter esta legislação toda bastante positiva e uma referência a nível mesmo mundial, sim. Achas que ainda existe muita homofobia? Existe. Existe. Não como no Brasil, né? A homofobia no Brasil chega ao ataque físico, ao assassinato, né? Segundo as organizações internacionais, ali há uma variante de horas, então a cada 24, 26, 28, sei lá, horas mata-se uma pessoa LGBT no Brasil, assassinada, sobretudo pessoas trans do gênero feminino, né? Porque também tem a questão do machismo. Uma mulher que nasceu mulher e quer ser homem, isso é uma coisa. Agora, um homem que nasceu homem e quer ser mulher, tem a santa paciência. É mais ou menos assim que funciona. Então, claro que essa é a população mais fragilizada. Tu não achas que o facto de haver ainda pouca formação sobre este tema junto das escolas, junto da opinião pública, faz com que exista este... Claro. Porque, por exemplo, tu disseste aí muitas palavras que se calhar muitos ouvintes nem sabem o que é. Claro, obviamente. Apesar de já se ter em Portugal uma lei que obriga, porque é sempre aquela história, primeiro a lei, depois o hábito. Uma lei que obriga e um material que não é dos melhores, mas já existe um material, o cumprimento é que é o ponto, né? Cumprir isso, então ainda há uma certa distância, não é? Agora, o mais interessante é que em Portugal se verificou agora com a aplicação da lei das casas de banho, que deu aquela polêmica toda, que as escolas que menos têm problema é onde tem uma criança trans. Aonde
tem uma criança trans ali já, aquela escola já em geral, ela já de alguma maneira, se configura para que aquilo seja normal. O problema é quando não há, e aí vem todos os mitos, e aí vem as pessoas da televisão com seus radicalismos estapafúrdios e estúpidos, dizendo uma quantidade de parvoices só para criar realmente polêmica e celeuma. Pronto, aí as coisas ficam todas muito complicadas. Estamos mesmo a acabar, mas... Pois, que pena. Que pena. Mas a verdade é que foi uma entrevista muito intensa, mas tu, em pouco tempo aqui em Portugal, chegaste mesmo a um partido político. Ah, sim. Qual é o partido, se quiseres dizer? É claro, não tem por que não dizer. Eu fui, primeiro comecei a namorar, depois noivei, casei com o PAN, né? O partido do Pessoas, Animais e Natureza. E isso foi por quê? Primeiro, pela deficiência da letra P no partido. Questão das pessoas, questão dos direitos humanos, não que não tivesse. Mas, claro, em função da questão ambiental e dessa premência atualmente no mundo, há uma concentração ali e havia uma lacuna. Mas, conjugado a isso, havia uma abertura que é enorme ali para isso, mais do que em outros. Inclusive, eu andei meio que namorando outro, né? Mas achei, há certas, né... Mas eu acho que com as tuas ideologias não podias namorar muitos. Pronto, não podia ser polígamo. Pronto, mas foi porque quando eu acho que os direitos humanos, né, eu não posso querer que um homem, seja ele gay, seja o que for, seja também marxista, capitalista, socialista, maoísta. Não. Se eu estou lutando pela causa LGBT, eu não posso, né, tenho que ter o discernimento para as coisas, mas não posso vincular isso. Isso não é vinculativo. Por isso eu tive uma certa dificuldade, até achar o PAN. E aí, em função de já ter dado lá algumas conferências, então veio o convite. Não é? E estou muito feliz lá na coordenação do grupo de políticas e ações LGBT e tal, enfim, muito realizado com isso. Andy, foi um prazer ouvir-te. Da mesma forma, um prazer enorme. Agradeço-te essa tua liberdade de expor dessa maneira. Muito obrigado. Não era isso que eu tinha pensado. Tinha pensado falar contigo, mas realmente se calhar mostraste que a verdade acaba por ser muito mais rica, não é? Não tem dúvida. A e verdade tu que sofrestes durante tantos anos a não liberdade, não é? Pois. Agora é muito bom poderes fazer isso. Claro. E ajudar outros também a poderem fazer isso. Claro. É que aquela história do passarinho que nasceu fora da gaiola, ele nem sabe como é que está lá dentro. Pois. Então ele nem valoriza tanto. Quando se viveu dentro da gaiolinha e sair por aí voando, tem outro gosto, é óbvio, né? Isso é muito óbvio. Tínhamos muito mais a falar, mas... Pronto, claro, sem dúvida teríamos. És um homem feliz neste momento? Bastante. Eu sou epicurista, portanto não uso a palavra feliz e sim bem-estar. Né? Um homem que vive o máximo do bem-estar que as suas circunstâncias permitem viver. E isso é uma coisa muito epicurista, muito Grécia, não é? E estás a pensar ficar por cá? Obviamente. Isso está fora de questão qualquer. Não, dar voltas pela Europa, pronto, enfim, mas pronto, não o Brasil uma não. Coisa que fiquei curioso. Por favor. Quando estiveste na Rússia, um país tão duro, tão rígido, em que tu eras músico, chegaste a apaixonar lá na Rússia? Sim, claro, platonicamente, terrivelmente. Sempre platonicamente. Claro. Não era o mesmo que apaixonar? Obviamente que não é o mesmo, né? Mas enfim, passou, foi maravilhoso também, porque queira ou não, são sentimentos muito nobres, né? Enfim. E tens uma história rica, intensa, ainda tens muitos anos para viver e para fazer coisas incríveis. Obrigado. E quem sabe não voltas a ter uma orquestra em que tu possas ser maestro. Nunca se sabe do futuro, né? O futuro, não diria que a Deus pertence porque pertence a nós, né? Nós o que o fazemos, não sei, um dia de cada vez, não. Olha, antes de nos despedirmos, queres deixar alguma mensagem? Deixe-me ver.
Tem que ser curta. Tem que ser curta, né? Esse que é o problema. Mensagem curta e eu, falador do jeito que sou. Eu penso que nós nascemos pássaros e nos convencem que devemos ser bípedes e quando não quadrúpedes, né? Portanto, eu penso que quando nós estamos na adolescência, era naquele nosso galho da árvore, olhando para baixo e vendo quem já está no solo, agrilhoado a um grilhão dourado, a maioria é muito, ou seja, a quantidade é muito grande. Quando se olha para baixo e se ouve aquele coro, amadurece, menino, amadurece. Eu ouvi isso muito, não é? Mas eu olhei para cima e vi alguns condores, gaviões, etc. E resolvi, mesmo já tendo dado algumas cabeçadas, porque quando a gente tenta voar, uma das coisas que não tem como não acontecer é dar-se com a cabeça na parede. Isso nos assusta. Então eu ouvi a frase de uma pessoa que foi determinante na minha vida. E esta frase foi a seguinte: amadurecer não é pôr os pés no chão. Amadurecer é aprender a voar com destreza. Então eu resolvi fazer isso. Olhei para quem sabia voar com destreza e desde então fui atrás desses exemplos na vida. E pronto, fui à Rússia, fui fazendo todas as coisas porque eu olhava para quem tinha feito aquilo que eu queria fazer e a ver como é que se fazia. E assim continuou sendo até hoje, não é? Nunca, e outra coisa que eu sempre talvez diria, não me chamem de uma pessoa adulta e madura, sou apenas uma criança com 55 anos de experiência. Nada mais que isso. E é o que eu adoro ser. Adoro ser. Andy, basicamente é isso. Por ter estado eu connosco. Que agradeço muitíssimo. Desejo-te que sejas muito feliz ou que estejas sempre muito bem estado, como disse, durante muitos anos, aqui muito onde obrigado. tu quiseres. Muito obrigado. Quanto aos nossos ouvintes, esperemos que tenham gostado. De hoje a outro voltamos, teremos um novo convidado especial e até lá tenham uma boa semana. Boa noite. Muito obrigado.